Ciao confratelli e amici do meu canal do YouTube, eu sou Mauro Vendrusco Lopes. Este será o primeiro capítulo que inaugura uma série onde eu estarei falando da saga do povo italiano, dos imigrantes da Itália ao Brasil. E também será uma homenagem à família Vendrusco, na qual tem a minha ligação por parte da minha mãe, Roni Maria Vendrusco, que é a filha mais velha de 14 irmãos. Ela é filha de Adelino e Rosa Sari Vendruscolo. Sabemos que tudo começou para os Vendruscolos na Itália, na pessoa de Giovanni Vendruscolo, que é o nosso patriarca. Os seus filhos vieram para Novo Treviso, Geringonça, hoje pertence ao município de Faxinal do Soturno, no Rio Grande do Sul, ali próximo de Santa Maria, na quarta colônia de Silveira Martins. Giovanni Vendruscolo teve 3 filhos, sendo Angelo Vendruscolo, nascido em 1817. O segundo filho se chamava Antônio Vendruscolo, que nasceu em 1819. E o terceiro, mais novo, foi Luigi Vendruscolo, que nasceu em 1823. Todos os filhos de Giovanni Vendruscolo nasceram em Rivarota di Passiano e de Gorgo al Monticano. Os 3 filhos vieram para o Brasil com as suas famílias. Esta perna que gerou a minha família provém do terceiro filho do Giovanni Vendruscolo, que se chamava Luigi Vendruscolo, que nasceu em 1823, ainda na Itália, em Rivarota. A atual província de Pordenone é parte da antiga Udine. Ele teve 3 filhos: o Basílio Vendruscolo, que nasceu em 1853, Tommaso Francesco Vendruscolo, que nasceu em 1860, e o terceiro filho se chamava Fortunato Vendruscolo, que nasceu em 1864. O filho mais velho, Basílio Vendruscolo, continua o ramo da minha família e teve 14 filhos, 5 dos quais ele teve na Itália e os demais nasceram em Novo Treviso, Geringonça, no Rio Grande do Sul. O quarto filho, chamado Carlo Vendruscolo, que nasceu em 1882, ele nasceu em Oderzo, província de Treviso, e se casou com Maria Soldeira. Ela veio para o Brasil, a minha mãe conheceu ela, ela nunca falou português. O Carlo Vendruscolo era o meu bisavô e tiveram 12 filhos, sendo o 7º filho o meu avô, Adelino Vendruscolo, que nasceu em 1914 e se casou em 1937 com a minha avó, Rosa Sari Vendruscolo. Os Vendruscolos a que me refiro aqui neste vídeo é o sobrenome dos Vendruscolos que imigraram do norte da Itália e se fixaram na quarta colônia de imigração italiana denominada Silveira Martins, no centro do estado do Rio Grande do Sul. Mas eu vou explicar isso melhor nos próximos capítulos. Nós sabemos que o patriarca Giovanni Vendruscolo nasceu em Rivarota di Passiano, hoje província de Pordenone, no longínquo ano de 1790, tempo em que o norte da Itália pertencia ao Império Austro-Húngaro, na Europa Central. A Itália, como país autônomo, ainda não tinha acontecido, ainda não tinha conquistado a sua autonomia. Giovanni Vendruscolo casou-se em 1816 com Antônia Marzon e tiveram 3 filhos, que eu já falei: o Angelo, o Antônio e o Luigi. Os lugares de origem deste nosso povo, o nascimento e vida de Giovanni Vendruscolo se dão no norte da Itália, na zona rural entre os contrafortes dos Alpes e do Mar Adriático, no qual está situada a cidade de Veneza, Venécia. Mais precisamente, os Vendruscolos são originários da pequena localidade rural de Rivarota, comuna de Passiano, por isso chamado de Rivarota di Passiano, para não confundi-la com outras Rivarotas de outras localidades que tem na Itália. Neste mapa que eu vou mostrar para vocês, você vê 2 regiões que nos interessam: o Vêneto, que eu vou botar em amarelo, e Friuli, Venezia Giulia, em branco. Na região do Vêneto você vê a província de Treviso, com sua cidade do mesmo nome, bem ao sul ali. Na região de Friuli, Venezia Giulia, você vê a província de Pordenone, com sua principal cidade,
também de nome Pordenone, assim bem mais ao sul. Estas duas províncias, Treviso e Pordenone, fazem divisa entre si, e é nessa divisa, bem ao sul, que se encontram os lugarejos de onde vieram os nossos antepassados, e nostri antenati vendrúsculo. Mas você vai encontrar alguns vendrúsculos que não concordam dizer que nossos antepassados vieram da província de Pordenone, região de Friuli, Venetia Giulia. E eles têm uma certa razão. Acontece que antes de migrarem, não existia a província de Pordenone, mas sim a grande província de Udine, com sua cidade central também de nome Udine. Somente em 1868, 80 anos depois de estarem no Brasil, os vendrúsculos, foi criada a província de Pordenone, parte desmembrada da província de Udine. Daí a razão dos imigrantes transmitirem suas lembranças, seus sentimentos relacionados ao contexto de Udine, como grande centro da grande província. Assim podemos dizer que os vendrúsculos são da província de Pordenone pelo mapa, mas de Udine pelo coração. Então, concluímos, os vendrúsculos são originários de Rivarota, comuna de Pasiano, da antiga província de Udine, mas ainda há vendrúsculos a quem isso não soa bem aos seus ouvidos. Eles dizem que seus antepassados vieram de Treviso, do Vêneto, e eles também têm lá sua razão. É que houve filhos e netos de Giovanni Vendrúsculo que se mudaram de Rivarota para a vizinha Gorgo Almonticano, na província de Treviso, sempre à procura de trabalho. Gorgo Almonticano é o lugarejo da onde também vieram outras famílias, como por exemplo da minha avó materna. Mas ainda outra referência muito cara aos vendrúsculos é a cidade de Veneza, a cidade das ruas e canais de água. Então ali vamos falar aqui bem claro. 3 cidades, Veneza ao sul, Treviso de um lado e Udine de outro, exerciam grande influência e admiração no imaginário dos nossos imigrantes aqui chegados, e que lhes infundia orgulho e satisfação de terem tido tão nobre vizinhança. A distância entre Veneza e as localidades de Rivarota di Pasiano e Gorgo de Almonticano era relativamente pequena. Eu diria que, se fosse hoje, eles poderiam facilmente, nos fins de semana, fazer um passeio de carro numa distância ali de 25 quilômetros, tomar banho no mar Adriático, tendo à sua frente, no horizonte, 20 quilômetros longe, a cidade de Veneza. Mas para eles, naqueles tempos, nem pensar, 25 quilômetros era muito distante. Os filhos e os netos dos patriarcas dos vendrúsculos nunca visitaram Veneza e só veriam o mar pela primeira vez ao chegarem em Gênova para embarcar no navio vapor que os traria para o Brasil. As comunas onde viviam e trabalhavam eram lugares afastados dos grandes centros, mas próximos entre si. Cultivavam as terras nas planícies e colinas junto aos afluentes dos rios que levavam ao Rio da Prata e ao Rio Piave. O Rio Piave, uma das poucas lembranças do que meu bisavô Vendrúsculo contava, tendo ele ouvido histórias do seu pai vindo daqueles lugares. O Rio Piave nasce na província de Belluno, desce das montanhas geladas dos Alpes e se lança no Mar Adriático, ou melhor, no Golfo de Veneza, início do Mar Adriático. Em tempos idos, era pelo Rio Piave que desciam as toras de pinheiro para as fundações lacustres da cidade de Veneza. Os vênetos se orgulhavam de dizer que é um rio totalmente vêneto. Nasceram nos Alpes até a foz do Mar Adriático. Vale lembrar que esse Rio Piave, olhado com tanto carinho e tão lembrado pelos imigrantes, se transformou em local de sangrentas batalhas nas 2 guerras mundiais, que foi de 1914 a 1918 e de 1939 a 1945. Mas os vendrúsculos já estavam a salvo
em Novo Treviso e em Nova Itália, na 4ª colônia, no Rio Grande do Sul. Graças a Deus. Esta parte da história tem muitos desdobramentos e vou esclarecer melhor nos próximos capítulos da nossa saga italiana no Brasil. Antes eu vou mostrar a formação cultural e social do Brasil, que é a imigração italiana no Brasil, pois é um capítulo importante para a história do Brasil de hoje. Sabemos e afirmamos que é inegável a grande influência da cultura italiana dentro da cultura brasileira. Muito mais nos estados de São Paulo, Espírito Santo, Minas Gerais, Paraná, e especialmente no Rio Grande do Sul. Entre 1875 e 1975, 27 milhões de italianos partiram da Itália e cerca de 1,5 milhão destes italianos, destes imigrantes, vieram e se estabeleceram no Brasil. Mas a pergunta que fica para todos nós é: por que todo este povo saiu da sua terra natal para buscar viver em outros países? Vamos a algumas respostas possíveis a esta pergunta. Primeiro, porque os italianos são um povo de navegadores como Cristóvão Colombo e como Américo Vespúcio? Não sei. Por falta de oportunidade de trabalho na Itália? Os italianos partiram em busca de aventuras? Ou, em quarto lugar, ou talvez eles ficaram ricos? São várias possibilidades que podem ter acontecido para que os italianos saíssem da Itália e viessem povoar outros países aqui do Brasil e da América Latina. Na verdade, foram muitas as motivações que levaram os nossos antepassados a saírem da Itália para o mundo todo, mas seguramente não foi para fazerem turismo e se divertirem em outras terras. Eles não vieram fazer turismo no Brasil e não vieram se divertir tampouco. Os jornais italianos da época diziam que o principal motivo era a fome, a falta de comida na mesa do povo. É sem sombra de dúvida a miséria o fato que motiva a população a partir da Itália. Emigrar para a maioria dos italianos não foi uma simples escolha, mas uma questão de sobrevivência para comer e dar comida e dar de comer aos seus filhos. Vamos chamar a atenção que alguns anos antes dessa época, no ano de 1861, havia acontecido a unificação da Itália. A Itália era formada por diversas províncias e este estado recém-nascido, recém-criado, se encontrava numa situação econômica bastante crítica, sem condições de criar programas de combate à fome, de combate ao desemprego, não somente dos jovens, mas também das pessoas mais idosas, dos pais de famílias bastante grandes. E para piorar ainda mais a situação desse povo faminto, justamente nesse período houve um aumento alarmante da população italiana e da população europeia naquele período. Entre 1869 e 1962, que é o ano que eu nasci, a população italiana praticamente dobrou de tamanho, passando de 26 para 50 milhões de pessoas. Isso obviamente aumentaram as necessidades de comida na mesa desse povo. Faltavam postos de trabalho, faltava assistente social, faltava educação pública de qualidade para todos num país que sabemos há poucos anos tinha sido criado ou unificado. Não é que não tinha educação de qualidade, não tinha educação, não tinha vagas nas escolas para os filhos dos agricultores. Muito bem, povo, deixei claro para todos os motivos da imigração italiana para o mundo todo, neste capítulo inicial da nossa saga dos italianos que vieram da Itália para o Brasil, especificamente. Me conte a tua história e dos teus antepassados, de tuoi antenati, se você conhece a história. Nos comentários abaixo do meu canal, coloca lá, enriqueça os detalhes, a história do nosso povo, a história de vida dos nossos amados que sofreram para desbravar uma terra linda, mas cheia de desafios. Continue assistindo os meus vídeos dessa saga que estou oferecendo em homenagem ao meu avô Adelino Vendrusco e à minha avó Rosa Sari Vendrusco. Por favor, se inscreva no meu canal do YouTube e me ajude a continuar as minhas pesquisas para refazer a memória dos nossos antepassados, desde a Itália até a nossa grande nação brasileira. Per gli italiani, prima lavorare, dopo mangiare e bevere, cantare e ridere. Che bel vivere. Ciao a tutti!